Olá, meu nome é Robson, sou estudante do curso de Biblioteconomia e estou apresentando o trabalho da disciplina de Estatística Básica 1. Ah, o trabalho seguinte é um relatório estatístico sobre o tema de procrastinação em ambientes acadêmicos. A introdução. Procrastinação é um hábito que consiste no adiamento voluntário de tarefas e atividades importantes, sejam de muita importância ou não, podendo ocasionar prejuízos negativos, ocasionando atrasos e até a não entrega de atividades em atraso. Na maioria das vezes, o indivíduo tem consciência das possíveis consequências negativas que o adiamento das atividades podem gerar. Entretanto, em função de ser um hábito presente em todas as faixas etárias e ambientes da nossa vida, esse comportamento está presente na vida acadêmica e universitária, que são compostas na sua maioria de jovens e adultos, que, sob pressão do meio acadêmico, tais como entrega de trabalho, provas, oficinas e seminários, acabam criando o famoso hábito de deixar para depois. O presente estudo, realizado no âmbito da segunda etapa da tarefa avaliativa da disciplina de Estatística 1, pretende apresentar a análise dos resultados na pesquisa coletada na primeira parte da proposta. O objetivo do trabalho foi analisar os dados de procrastinação em ambientes acadêmicos por estudantes dos mais variados cursos, não apenas da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Após a definição do problema, a elaboração do questionário e coleta de dados, etapas envolvidas na parte 1, essa segunda etapa dedica-se à análise estatística dos resultados, contemplando estatísticas descritivas, intervalos de confiança e teste de hipóteses. Dessa forma, a partir da amostra, composta por 20 estudantes, analisaram-se variáveis quantitativas e qualitativas relacionadas à procrastinação, seguido da frequência de adiamento das tarefas, idade e por horas de semana dedicadas aos estudos, motivos que levam a pessoa a procrastinar, frequência e tempo médio de uso de celulares, que atrapalham a rotina dos estudos, e se passou alguns semestres da faculdade sem procrastinar. Por meio dessas análises, pretende-se entender não somente as dinâmicas que levam alguém a adquirir esse hábito danoso, mas, sobretudo, estabelecer os resultados para embasar discussões acerca dos hábitos e relação dos alunos para com os estudos. Além disso, a partir desta primeira etapa, pode-se estabelecer bases para uma futura comparação do uso deste mecanismo conforme a área onde está inserido. Os parâmetros e estatísticas para cada uma das variáveis. As variáveis utilizadas para as pesquisas podem ser classificadas em dois grandes grupos, qualitativas e quantitativas, e exigem o uso de estatísticas e parâmetros distintos para sua análise. Para as análises qualitativas foram utilizadas a variável qualitativa ordinal, utilizando proporções amostrais acompanhadas de intervalo de confiança de 95%, sendo elas curso, gênero, frequência de adiamento das atividades acadêmicas e se passou alguns semestres sem o hábito de procrastinar. Em todas essas variáveis, o parâmetro de interesse é a proporção populacional verdadeira P, estimada pela proporção amostral com o seu respectivo intervalo. E as quantitativas, que são idades, horas por semana dedicadas aos estudos e frequência de uso de dispositivos eletrônicos. A metodologia foi uma abordagem quantitativa, de estudo descritivo e exploratório, pois procura compreender os hábitos de procrastinação entre os estudantes e como afeta sua vida acadêmica. A amostra foi composta de 20 pessoas, sendo 10 do gênero feminino, 9 do gênero masculino e uma pessoa que se identifica por não binária, sendo a pesquisa do período do primeiro semestre de 2026. Os resultados e análises. Essa seção apresenta a análise dos dados coletados da pesquisa, com o objetivo de detalhar os hábitos e estudos de procrastinação entre estudantes de cerca de 12 cursos de graduação e problemas com esse hábito causam nas suas rotinas de estudos. Teste de hipóteses. A análise da inferência é executada sobre banco de dados com número igual a 20 respondentes. Teste de hipóteses. A diferença entre procrastinação entre gêneros. A avaliação se é a média do nível de procrastinação autoavaliado de escala 1 a 5 entre homens e mulheres. O teste T de Weight. Vemos homens e mulheres. Homens sendo 9, mulheres 10. A média amostral de cada um e o desvio padrão. O valor calculado bilateral. Conclusão estatística não se rejeita, hipótese nula, não há diferença estatisticamente em significância entre os gêneros.
Intervalo de confiança para a média geral, escala de procrastinação. A estimativa intervalar baseada na questão 10 em uma escala de 1 a 5, como você avalia seu nível de procrastinação. A média amostral combinada, 3,55. O desvio padrão, de 1,5. O erro padrão, a média, de 0,235. Intervalo de confiança de 95% para a média populacional. O cálculo baseado na distribuição T de student adequada para amostras onde N é maior ou menor que 30. Distribuição de proporções e intervalos de confiança. Abaixo constam as proporções amostrais e as estimativas populacionais calculadas através do método de Wilson Score para cada variável qualitativa. Vemos o gráfico do gênero, homens, mulheres e não binários. De acordo com a tabela, os dados mostram que o gênero feminino apresenta uma maior proporção, 50%, seguido pelo masculino, 45%, e não binários, que são 5%. Isso demonstra que a amostra é predominantemente feminina. A relação à pergunta faixa etária. Aqui temos um gráfico, sobre a faixa etária de idades, e pelo gráfico, os dados de análise estatística descritiva demonstram que a média de idade dos participantes é de 23 a 26 anos e o desvio padrão de 3,88 anos, de uma amostra de 20 pessoas. O intervalo de confiança é de 95%. Pode-se reparar que a média verdadeira dos estudantes entrevistados está entre 23 e 26 anos. O curso de graduação. Aqui tem um gráfico mostrando todos os cursos de graduação analisados e seguimos com as seguintes análises. A distribuição dos cursos inclui administração, 10%, arqueologia, 5%, biblioteconomia, 25%, educação física, 5%, estatística, 15%, filosofia, 5%, informática biomédica, 5%, matemática, 5%, políticas públicas, 5% e psicologia, 10%. O teste de hipótese. O teste realizado para essa variável buscou responder à pergunta: a proporção dos cursos e seus estudantes está igualmente distribuída? A seguir a metodologia e os resultados explicados. Se rejeita quando logo é concluído que é falso. Substituindo os valores obtidos, logo a hipótese nula não é verdade. A variação na proporção dos cursos dos estudantes e participantes da pesquisa. Conforme resultado, não rejeitamos a hipótese nula e concluímos então que não há variação na proporção de estudantes de pesquisa. Isso demonstra que os estudantes e participantes da pesquisa estão distribuídos de forma homogênea ou igual entre os cursos. Frequência ou adiamento das atividades acadêmicas. De acordo com a tabela, analisando a frequência absoluta de 10 e a proporção amostral de 50%, com intervalo de confiança de 29,9 a 70,1, podemos afirmar que a metade dos entrevistados adiam frequentemente as tarefas acadêmicas, seguido de, às vezes, de 30%, sempre, e nunca de 5%, que obteve apenas uma resposta. Horas semanais de estudo extra classe, ou seja, rotinas de estudo fora da universidade. Temos o grafo de quantas horas as pessoas gastam para os estudos. E segundo a distribuição na tabela acima, metade dos pesquisados utilizam as horas de momentos livres para estudos fora das aulas, 50%, seguido de 40% que utilizam cerca de 3 a 5 horas, outros 5% de 6 a 8 e outros 5% de 9 a 12 horas, fora do ambiente acadêmico. Principais motivos para procrastinar, ãh, de acordo com a tabela, temos múltiplas escolhas sobre a pergunta quais os motivos que levam à procrastinação, é uma pergunta de múltipla escolha, e de acordo com os resultados da amostra de 20 pessoas, temos a falta de motivação, que é a grande maioria, uso de redes sociais, vídeos curtos, excesso de tarefas e dificuldades com a disciplina, e outros 25% na opção outro. Frequência de entrega das atividades próxima ao limite. De acordo com a tabela, temos de acordo com a frequência absoluta e proporção amostral, podemos afirmar que esse 45% dos entrevistados, sendo a sua maioria, entregam os trabalhos próximo ao prazo limite de entrega, seguido de às vezes e sempre. Percepção ao impacto de procrastinação, de acordo com os dados e composto na tabela. Você acredita que a procrastinação afeta seu desempenho acadêmico?
A grande maioria, 50%, votou na opção sempre, 35% às vezes, frequentemente 10% e raramente 5%. A interferência dos celulares, e redes sociais nos estudos. A tabela aponta que a maioria divide-se em considerar os eletrônicos às vezes, que interferem nos seus estudos for de 40%, segundo de frequentemente, 25% e sempre 25%. Há um equilíbrio entre os que consideram que interfere sempre ou frequentemente nas rotinas de estudo. Já o público que respondeu raramente é de 10%. Frequência em que assiste vídeos de procrastinação. Utilizando o intervalo de confiança, é possível afirmar que quase todos os estudantes não assistem vídeos de procrastinação, sendo a maior frequência, estando no intervalo de 53,1 e 88,8. As maiores categorias são nunca, 75%, raramente 10% e às vezes 10%. A categoria sempre obteve uma resposta, que são de 5%. Já pensou, já passou algum semestre da faculdade sem procrastinar? Uh, de acordo com a tabela, de acordo com a proporção amostral, a frequência de pessoas que não passaram um semestre sequer sem procrastinar é de 65%. A maior que o número de pessoas que passaram um semestre sem procrastinar, que são de 30%. As considerações finais, os testes de hipóteses aplicados ao conjunto de dados permitiram verificar determinados padrões observados na amostra, podem ser generalizados para a população estudada. Em primeira instância, o teste indicou que a distribuição de estudantes para o curso não é uniforme. Além disso, aplicando novamente o teste Q quadrado para verificar se as tonalidades de uso eram utilizadas de forma uniforme, obteve-se o valor 0,5877, é maior que 0,05. Não há evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula. Portanto, conclui-se que não existe diferença estatisticamente significativa entre homens e mulheres quanto ao nível de procrastinação na população estudada. Com base na análise variável de idade, observou-se que a maior concentração dos participantes encontra-se na faixa etária de 23 e 26 anos, representando 45% da amostra. A idade média estimada não é indicada influência relevante para os padrões de procrastinação observados na pesquisa, considerando o teste de hipótese realizado para a média de idade dos participantes. Não foram encontradas evidências estatísticas suficientes para rejeitar a hipótese nula, ao nível de significância de 5%. Assim, conclui-se que a média observada é de 26 anos. E temos as referências.